Olá, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje é o primeiro domingo nosso que nós vamos experimentar esse modelo de escola dominical. A gente vai estar fazendo nossos cultos online, né? Então que Deus nos abençoe nesse primeiro dia de escola dominical à distância. E para a glória de Deus, esse primeiro dia de escola dominical, o nosso estudo vai ser sobre culto doméstico. Uma prática que a gente vai ter que praticar da agora para frente, vai ser uma prática constante em nossas vidas e na vida das nossas famílias durante esse momento de distanciamento social, de não termos aglomeração. Deus vai estar nos abençoando nas nossas casas, nos nossos lares, e eu tenho certeza que o culto familiar vai ser resgatado nesse período. Bom, em primeiro lugar, nós estamos vivendo um cenário muito diferente, né? Na minha curta existência, nesses poucos anos de vida, é um cenário que eu nunca tinha passado, nunca tinha presenciado, nem esperava que fosse acontecer em nenhum momento, né? Parece coisa de filme. Você anda na rua, o comércio está todo fechado, as pessoas estão se protegendo, pessoas usando máscaras, luvas, né? Até pouco tempo atrás, se alguém contasse isso pra gente, a gente poderia achar que esse dia não chegaria, e nós estamos vivendo esses dias, né? E esse é um momento que a gente tem que buscar o propósito de Deus para esse tempo, e dentro desse tempo, talvez de adversidade que nós vamos passar, talvez de muita luta, de muito sofrimento para algumas famílias e para algumas pessoas. Dentro disso tudo, a gente buscar o propósito de Deus e buscar o que a gente pode fazer durante esse período para que a gente continue sendo abençoado, continue sendo usado por Deus e que a gente continue levando a palavra de Deus em todos os momentos. A nossa célula dessa semana falou sobre isso, da grande comissão, da responsabilidade que nós temos de levar a palavra de Deus a toda criatura. Bom, mas para nossa reflexão nessa manhã, nós vamos estar lendo, a leitura vai ser em Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler os versos de 6 a 9. Diz assim o texto: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aí nós vamos frisar o verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse é o tempo em que nós vamos usar muito a palavra de Deus, falando nas nossas casas, assentado em nossas casas. Bom, e aí o primeiro ponto para a nossa reflexão é lembrar que o culto doméstico é um culto, né? O culto doméstico é um momento em que a gente vai ter que procurar um lugar nas nossas casas onde a gente desliga a TV, desliga o rádio, desliga qualquer outra coisa que possa tirar a nossa atenção, deixar o telefone em modo avião ou desligado para quem não estiver fazendo uma leitura ou mesmo meditando no devocional do nosso cenáculo. Então as pessoas que não estiverem, né, com o telefone sendo usado para o culto, esse telefone deve ficar em modo avião ou desligado, né? Procurar um local na casa que evite distrações, um local mais tranquilo, um ambiente em que você preserve a atenção das pessoas durante o culto doméstico, né? Gente, durante esse período, você pode ouvir um louvor, você pode cantar um louvor. Se tiver alguém na sua casa que toque um violão, um instrumento, você pode fazer esse louvor musical. É importante esse momento de quebrantamento, esse momento de música, né, durante o culto do Senhor. Mas acima de tudo, leve a sério o momento do culto. O culto doméstico pode ser em casa, pode ser na varanda, pode ser na praça, pode ser, enfim, em qualquer lugar. Mas nunca deixará de ser um culto. É um momento de reverência, é um momento de dedicação à palavra do Senhor. O segundo ponto, faça desse tempo um tempo de ensino e comunhão. Esse momento é um momento importante para as pessoas das nossas famílias aprenderem a orar em voz alta, aprenderem a achar um texto da Bíblia, folheando as páginas da Bíblia. Muitas vezes a gente tem dificuldade com alguns textos.
É um tempo que a gente vai aprender com os exemplos pessoais que serão usados, né? Quantas histórias os pais podem contar para os filhos, quantas histórias um irmão pode contar para o outro, quantas histórias um avô pode contar para um neto e vice-versa. Quantas histórias um filho pode contar para um pai e que vai trazer edificação para o pai, né? Não quer dizer porque é mais novo, não tenha nada para trazer, não tenha nada de edificante para compartilhar. E são momentos que vão marcar a nossa história, vão marcar a nossa caminhada. Vai ser um momento de comunhão com as famílias, né? Faça desse momento um momento de comunhão com a família, entre o casal, entre os filhos, entre os netos, entre os irmãos. Não desperdice essa oportunidade. Faça desse um momento de comunhão, um momento de crescimento. E o terceiro e último ponto vai ser um momento de consolidação da nossa fé. É um momento em que a gente vai estar distanciado fisicamente, mas podemos estar presentes na oração, podemos estar presentes nos horários de devocional, enfim, esse é um momento em que nós vamos consolidar a nossa fé. O texto que a gente leu de Deuteronômio, Moisés falou para o povo logo após de ter recebido os mandamentos do Senhor. Um outro texto marcante que consolida a fé do povo judeu é o texto de Êxodo, capítulo 12, verso 26, quando os judeus celebram a Páscoa. E o rito da Páscoa, o ritual da Páscoa, a celebração da Páscoa, começa com um dos filhos da casa perguntando aos pais: que rito é esse? E a partir dessa pergunta, os pais começam a ensinar aos filhos tudo aquilo que o Senhor já fez para o povo, todos os milagres que Deus já operou, a forma como Deus tirou o povo do Egito, a forma como Deus agiu em toda a história do povo de Israel. E esse momento é um momento em que se consolida a fé da família. E a partir daí, toda a história da família, toda a história da caminhada do povo de Deus pode ser compartilhada, pode ser aprendida, e esse pode ser um momento de consolidar ainda mais a nossa fé. Irmãos, concluindo a nossa reflexão de hoje, não deixe de aproveitar esse tempo para resgatar o culto doméstico. Não deixe de aproveitar esse tempo para o convívio familiar. Faça desse tempo um tempo de qualidade na sua casa, na sua família. Nós temos certeza que Deus tem um propósito nisso tudo. Nós temos certeza que esse é um momento em que Deus vai balançar a nossa igreja, em que Deus vai balançar o seu povo e trazer ao povo tudo aquilo que nós temos às vezes deixado de lado. Tudo aquilo que às vezes tem sido um peso para nós, nós vamos passar a encarar como um privilégio. Às vezes ir na igreja é um peso, nós vamos passar a encarar isso como um privilégio. Às vezes ir na escola dominical é um peso, nós vamos passar a encarar isso como um privilégio. E Deus vai usar esse tempo para nos deixar com saudade de conviver com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que em todo tempo Deus seja o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.